Entendendo a Bíblia em boa companhia e aos sentimentos da aliança. A aliança eterna de Deus, a promessa, a aliança eterna de Deus que se perfectibiliza na aliança, a lei da aliança. Nós já dissemos, e eu repito e insisto, existe uma grande diferença entre aliança e uma corrente com as suas argolas ali, as suas presas, aquelas coisas que foram feitas para prender, para acorrentar os elos da corrente. Pois nós temos a aliança com liberdade, cada um usa a sua aliança e está perto ou longe dentro do mesmo compromisso. É um compromisso que as pessoas estão costumando, infelizmente, a romper cada vez mais. Rompem compromissos comerciais, rompem compromissos financeiros, rompem compromissos pessoais, e as palavras já não têm mais sentido, as promessas não fazem sentido, as leis não fazem sentido. Por isso Deus colocou sua aliança em mandamentos numa pedra. Falou e disse, e depois colocou na rocha, com seu próprio dedo rascunhou, rabiscou, grifou na pedra uma aliança eterna, porque a pedra simboliza justamente na Bíblia uma eternidade. Diferente do que ele fez quando escreveu os pecados daqueles que estavam acusando a Maria, ele escreveu na areia. Ali a areia, o vento, o mar trataria de apagar os pecados. Lembrando que Deus diz que lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas a lei, essa não é no fundo do mar, ela é na rocha. Ela foi dada no alto do monte. É uma aliança onde todo o povo viu, assistiu o poder de Deus. A terra tremeu, o fogo, o monte fumegava. Tudo estava presente com raios e trovões e a própria voz de Deus foi ouvida. Ali Deus recitou os mandamentos, mandamentos eternos que muitos os têm como elos de uma corrente, de uma argola colocada ao pescoço, um jugo pesado. Por quê? Porque querem fazer o mal, mas nós, os que queremos ser filhos de Deus, os que pretendemos fazer a sua vontade, obedecemos os mandamentos porque vemos nele liberdade, atos de amor e de felicidade. O nosso sentimento muda de acordo com a perspectiva com a qual olhamos. Assim, quando Deus diz os mandamentos, cada um deles soa em nosso coração como uma promessa de amor. Assim, quando ele diz, lembra-te, quando ele diz, eu sou. Puxa vida, essa palavra eu sou é repetida na Bíblia em diferentes expressões, em diferentes momentos. Eu já passo a ler imediatamente o verso da nossa lição que está registrado em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança. Portanto, ele guarda a parte dele na aliança. A aliança e a misericórdia. A misericórdia acompanha a aliança, porque Deus, sendo um Deus de amor, ele compreende as nossas fraquezas, compreende que nós fomos iludidos pelo pecado, e agora estamos todos, portanto, diante da promessa de Deus de libertação, onde nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça. A graça que também nos comunica fé, para acreditar naquilo que é a bondade de Deus. A misericórdia até 1000 gerações, noutra tradução, milhares de gerações. E o amam e cumprem os seus mandamentos. A misericórdia de Deus, portanto, é alcançada àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti com promessas ricas, promessas da firmeza da Tua aliança. Peço que nos guardes nessa aliança, que nos livres do mal e que conceda a cada um de nós a bênção de estar andando nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pois bem, ao olharmos as alianças e termos nas promessas de Deus a promessa de liberdade, vamos lembrando que Deuteronômio capítulo 7, verso 9, ele também ele tem uma continuidade. Vejam, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Mas, aqueles que o desprezam
retribuirá com a destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordens que hoje lhes ordeno. Quais são os decretos e as ordens que Deus ordena? Depois, em Deuteronômio, é um livro cheio de bênçãos e maldições. São as bênçãos daqueles que seguem, consequências das bênçãos. Os mandamentos trazem consequências. Não matarás. Se você mata, está infringindo um mandamento e traz consequências. A Bíblia fala que aquele que lançar mão da espada, pela espada morrerá. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E nós temos então a consequência. Lança a mão da espada para matar e a vingança virá. Outros também agirão contigo da mesma forma. Ama teu Deus sobre todas as coisas e também seremos amados, porque seremos a imagem e semelhança de Deus. Lógico que os ímpios vão enxergar sempre a imagem e semelhança de Deus como uma imagem hostil, como uma aliança de prisão. Mas a lei de Deus, em toda ela, nós vamos olhando uma a uma, são leis de proteção, de tutela, de amor. E, portanto, elas não podem se comparar com aquilo que nós vemos como uma prisão, como um anel, um ato de egoísmo, mas como uma aliança, um ato de compartilhar, de ter relacionamento, um relacionamento com o qual nós não estamos presos senão pela vontade própria. Daí o porquê é importante compreendermos os sentimentos da aliança. Êxodo capítulo 20, Deus se apresenta como o Eu Sou. Veja, Êxodo capítulo 20, verso 2. Aqui é a expressão de quando Deus fala com os homens, estavam todos reunidos, Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2. E Deus falou todas essas palavras, eu sou. Guarda essa palavra, eu sou. Ela tem um significado muito especial. O Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele nos tira do Egito do pecado, da violação da lei, para uma liberdade na lei, para não mais cometermos mentiras, roubos, assassinatos, nem tampouco vivermos na desconfiança de Deus. Ama teu Deus sobre todas as coisas. Nós estamos diante, portanto, de uma lei de amor. Bem, essa palavra eu sou é repetida em muitos lugares. Deuteronômio capítulo 7, 9, João capítulo 18, 1 e 8, Salmo 105, 8, Deuteronômio 16, 15. São todas as vezes em que Jesus falou eu sou. Eu vou recitar novamente aqui um verso que me chama muito a atenção, porque Jesus estava para ser preso, crucificado. A turba assassina já estava rodeando Jesus com tochas, com varapaus, com lanças, com todo tipo de armamento foram buscar aquele que pregava a paz. E aqui Jesus responde a eles. Respondeu Jesus e lhes afirma que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus se anunciava como eu sou. Aquele mesmo eu sou do Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Foi Jesus quem trouxe libertação. Deus se manifestou, Elohim, o Deus plural, o Espírito Santo, Deus o Pai e o Filho. Estavam Jesus ali representando a divindade como um todo. Ele é a expressão da divindade entre os homens. É o nosso Jesus. E aqui eles colocam e vão diretamente ao ponto. Quem és tu? Aqui, Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, vai ampliar a nossa compreensão. Não se prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Viu? Comparando com aquele texto que lemos agora há pouco, Deuteronômio explica o que está aqui em Êxodo. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa promessa é repetida inúmeras vezes na Bíblia. 1000 gerações são abençoadas pela guarda dos mandamentos. Bem, ao olharmos essas mensagens, nós somos forçosamente levados a meditar no que diz 1 Crônicas, capítulo 16, verso 15. 1 Crônicas 16, verso 15, nos diz: para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Portanto, a aliança não foi uma aliança feita com Moisés. Ela existia desde o Éden, porque no sábado ele santificou e abençoou, no sexto dia criou o homem, e no sétimo dia abençoou e santificou o dia do sábado. Agora a aliança aqui é renovada, ela é reexplicada, ela é reinterpretada e lembrada. Portanto, é para milhares de gerações, conforme está escrito aqui no texto. Não há dúvida, não há como a gente interpretar de outra forma.
é uma aliança feita com milhares de gerações. Ainda não passou os céus e a terra, porque diz: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão." Respondeu Jesus: "Eu lhes afirmo que antes que Abraão nascesse, eu sou." Então, essa é a palavra que está registrada na lei. É o eu sou, estendendo um manto de proteção. Em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, vamos entender. Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi?" Disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou." E é isso que você dirá aos israelitas: "Eu sou, me enviou a vocês." Eu sou é uma coisa assim tanto quanto vaga, mas cheia de significados quando dentro do contexto. Ao pensarmos na palavra de Deus, temos que interpretar o que Davi falou no Salmo Davídico, em Salmos capítulo 23. "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor." Portanto, pela lei temos restaurado o vigor. "Guia-me nas veredas da justiça." Justiça tem a ver diretamente com lei, com obediência. "Justiça por amor do seu nome." O seu nome, o eu sou. "Mesmo quando eu andar por vales de trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a misericórdia, a lei e a bondade caminham juntas. Quebramos a lei e todos pecamos, estamos desprovidos da glória de Deus, mas a graça de Deus nos alcança a restituir-nos a plena salvação." E em Salmos capítulo 23, nós vamos ver que o Salmo Davídico se repete principalmente no capítulo 24, versos 4 e 5. "Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhes dará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abrem-se as portas antigas para que o Rei da Glória entre." Quando guardamos os mandamentos, nós estamos permitindo que Jesus adentre o nosso tabernáculo, que ele seja visto e reconhecido por todos, de maneira que nós tenhamos então uma explanação de Deus, uma pregação viva de Deus pelos nossos atos, pelos nossos gestos, pela nossa fala, pela nossa condução no mundo diante das ordenanças de Deus. Nós estamos espelhando aquilo que Deus determinou aos homens. Em Salmos capítulo 119, verso 23, nós vamos ter Salmo 119, versos 33. "Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim." Quem é que está falando isso? É Rê. Rê é um dos salmistas, um dos centenas de autores da Bíblia em diferentes tempos que coadunam todos um mesmo pensamento. "Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração." Portanto, a obediência da lei tem que vir do coração. Não é uma imposição. Não é para ser salvo que eu guardo a lei e nem porque Deus mandou, mas é por um relacionamento de amor. "Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação." Vem do coração. Portanto, nós temos satisfação em estarmos diante de Deus. "Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste." As coisas inúteis que Satanás coloca diante de nós, a ganância, os programas que estão aí na televisão, nas mídias, fazendo distração barata, usando corpos santos criados pela própria mão de Deus para fazer com que os homens satisfaçam sua volúpia, aumentando assim a transgressão da lei. Então o rei nos adverte sobre isso. Mas não fica por aí. Nós temos em Salmos 119, uns Salmos de Num, um outro autor da Bíblia, um outro autor dos Salmos que foi inspirado por Deus para traduzir o que está em Salmo 119, verso 5. Salmo 119, verso 5. Por falar nisso, Salmo 119 é o maior livro da Bíblia. E aqui em Salmo 119, verso 5, é Aleph quem fala. Aleph. "Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então ficaria decepcionado ao considerar
todos os mandamentos, eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Nunca me abandones, porque Deus se lembra até 1000 gerações. E então nós estamos diante da lembrança de Deus, estamos sendo lembrados e vividos pela promessa de Deus. Bem, nós vimos então as diferentes reações que as pessoas têm diante da promessa de Deus, diante da satisfação que tem de seguir o caminho de Deus. Salmo 119, do versículos 169 a 173. 169. Segue a tua presença o meu clamor, Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a ti a minha súplica. Livra-me conforme a tua promessa. Meus lábios transbordarão de louvor, pois me ensinas os teus caminhos. E então, qual é a consequência que nós temos de seguir os caminhos de Deus, de obedecer? A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Com a tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é meu prazer. Permite-me viver para que eu te louve e que as tuas ordenanças se sustentem. Andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Deus vem em socorro daqueles que guardam os seus mandamentos. E a sequência da palavra de Deus, ela continua cada vez mais nos exortando e nos lembrando de que Salmo 105, versos 7 e 8, nos lembra: Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez com Isaque. Ele confirmou seu decreto com Jacó, a Israel, como aliança eterna, como quando disse: darei a vocês a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Portanto, quando éramos ainda poucos, continua o verso da Bíblia, ele manifestou o seu poder. Agora a terra está cheia dos filhos de Deus e precisamos espelhar a imagem e semelhança do Altíssimo. Lembre-se, quando Jesus estava para ser preso, ali vieram os homens com vara-pau, Judas para beijá-lo no rosto, e ele pergunta: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. E ele diz: sou eu. E quando o eu sou fala sou eu, todos caem desmaiados, os seus inimigos caem desmaiados diante dele. Está registrado aqui no livro da palavra da Escritura. Os homens se levantam na sua fúria, na sua saga assassina e retornam diante de Jesus. E Jesus novamente pergunta: a quem buscais? A Jesus de Nazaré. E ele diz: já lhes disse, sou eu. E o sou eu do eu sou derruba novamente os homens, todos armados, multidão com tochas de fogo, com uma fúria assassina, mas caem por terra, até que pela terceira vez ele diz: sou eu. E então, daí Pedro lança a mão da espada, mas não é pela espada, não é pelas próprias forças, é pela misericórdia de Deus que nós guardamos os mandamentos. Guarda a tua espada, disse Jesus a Pedro. Aquele que lança a mão da espada, pela espada morrerá. Mas aquele que confia em Deus e guarda os seus mandamentos, pela graça alcança a fé, e pela fé ele alcança a salvação. É o meu desejo para você. A aliança não pode nos pôr medo. A lei não é para temermos, mas é para nós respeitarmos uma aliança daquele que não se esquece dela, que é fiel. Sejamos fiéis ao nosso grande Criador, o potentoso Pai, que com força miraculosa nos mantém vivos, mostrou seus sinais pela profecia e mostra que as suas leis são boas, justas, e nós precisamos andar nos seus bons caminhos. Que Deus te abençoe. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Agora há pouco, 5 minutos Vê, Entende resumiu esse programa de uma forma para que quem tem pressa assista, curta, compartilhe, siga a programação. As 2 programas diariamente com você, para que você possa se consolar nos ombros de Jesus pela palavra inspirada. Que Deus te abençoe. Entendendo a Bíblia em Boa Companhia aguarda você amanhã e todos os dias. Bênçãos.